Estamos chegando ao final deste evangelho e no capítulo 26 nós vamos ler os versos 20 a 25, quando Jesus indica o traidor. Mateus 26, leitura dos versos 20 a 25. Acompanhem, amados irmãos, a leitura que farei do texto do evangelho. Diz assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Oremos. Meus irmãos, nós estamos aqui desde o início deste capítulo 26, tratando da parte da paixão de Cristo. A palavra paixão é mal entendida em nossa cultura, porque ela significa, muitas vezes no português, apenas um sentimento de desejo, de amor desenfreado por alguém. Mas não é este o sentido original da palavra paixão na língua grega. Paixão na língua grega significa qualquer dor e sofrimento. Então, quando na teologia nós falamos da paixão de Cristo, estamos nos referindo aos terríveis sofrimentos que o nosso Senhor passou, que o nosso Senhor sofreu para nos salvar. E este período final, que se encaminha para a cruz do Calvário, é chamado na teologia da paixão, isto é, dos grandes e terríveis sofrimentos do Senhor Jesus. E não há sofrimento mais terrível pelo qual o nosso Senhor tenha passado do que a cruz. No entanto, a cultura de nossos dias, a religiosidade popular, nos faz pensar na cruz como uma exibição de fraqueza. Um momento em que o nosso Senhor é entregue a uma grande fragilidade, exposto à maldade humana, vulnerável, sem poder fazer nada para se livrar daquelas angústias. Quando as pessoas ouvem falar de Cristo crucificado, elas o imaginam totalmente à mercê daqueles homens maus que o levaram àquela cruz. Mas, meus irmãos, na cruz se esconde um maravilhoso mistério, um grande paradoxo. Porque a cruz não é uma exibição de fraqueza. A cruz é a maior exibição de força que alguém já podia ter dado na terra. E essas histórias em que Jesus aponta o traidor, em que Jesus profetiza o momento exato de sua morte, em que Jesus se entrega às autoridades no Getsêmani e também diante do próprio Pôncio Pilatos, nos dão a entender esta grande realidade. A cruz não é exposição de fraqueza. A cruz é a manifestação da maior glória de Deus. Por esse motivo que em João 17, que temos ali a oração que Jesus fez após a última ceia, antes dele ir com seus discípulos para o Getsêmani, ele começa aquela oração invocando o Pai para que manifestasse a sua glória. Glória que haveria de ser revelada na cruz. Foi na cruz que o escrito da dívida contra nós foi cravado. Foi na cruz que todos os principados e potestades, que o próprio Satanás foi derrotado e expostos ao ridículo. Foi na cruz que os pecadores foram comprados. Foi na cruz que a graça e a justiça se beijaram, a paz foi realizada e Deus satisfez a sua justiça e se reconciliou com os homens. É na cruz, meus irmãos, que há paz entre os céus e a terra. Portanto, a cruz não a veja como um espetáculo de fraqueza, de fragilidade, de vulnerabilidade. Não. A cruz é uma demonstração de glória, de poder,
de força de um Deus que, sendo bom e cheio de graça, age com justiça contra os pecados, para salvar os pecadores e para derrotar os nossos inimigos. Cristo foi para a cruz, porque ele foi movido por poder, por soberania, por coragem. Não há visão mais sublime do que a cruz. Não há obra mais poderosa do que a obra da cruz. Nem a obra da criação, nem a obra futura da restauração de todas as coisas podem se comparar àquilo que Deus realizou na cruz. Antes de Jesus se entregar para morrer como sacrifício pelos nossos pecados, ele então realiza alguns atos para que os discípulos, e agora nós, leitores do Evangelho, tenhamos um entendimento claro do que significa a cruz. Jesus sabia quem o iria trair? Sim. E o que Jesus fez para impedir a traição? Nada. Percebam, ele não foi morto, ele se entregou por amor a nós. Ele não foi pego pelos homens, ele se deu pelos homens. Ao revelar Judas como traidor, Jesus quer que entendamos isto, que ele não foi levado à cruz pelas circunstâncias adversas, mas ele foi à cruz, movido pelo desejo único de fazer a vontade do Pai, de se apresentar como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada nesta história ocorreu por acaso, nenhum detalhe estava fora do propósito predeterminado do Deus Trino. E aqui Jesus está nos mostrando estes santos e insondáveis mistérios do decreto de Deus, do plano eterno de Deus. Jesus já havia indicado aos seus discípulos que o destino da sua missão era a morte. Ele não seria aclamado e recebido como rei pelas autoridades dos judeus. Pelo contrário, aquelas autoridades, Jesus já havia dito, haveriam de esbofeteá-lo, humilhá-lo, o entregariam aos gentios e, por fim, o matariam. Jesus, neste capítulo 26, chegou a fixar a data. Ele disse: daqui 2 dias, na Páscoa, o Filho do Homem será entregue. E deveria ser naquela data, na Páscoa, porque Ele é o Cordeiro da Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para se entregar como sacrifício pascal, que nos liberta da escravidão do pecado e nos reconcilia como povo de Deus, com Deus, seu Pai e nosso Pai. Mas para isso, meus irmãos, era preciso que um dos seus discípulos o traísse. Vejam bem, conforme nós observamos aqui no capítulo 26, no versículo 5, os líderes religiosos já tinham planejado a morte de Jesus, mas eles planejaram que aquilo não poderia acontecer na Páscoa, porque eles temiam que a multidão se revoltasse contra eles, já que Jesus era respeitado pela multidão como um mestre, como um profeta, e muitos já criam nele como Cristo de Deus. No entanto, os planos de Deus estão acima dos planos dos homens. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos humanos. Para que Jesus fosse morto exatamente na Páscoa e não após a Páscoa, como aqueles líderes judeus haviam planejado, foi necessário que Judas o entregasse. A oportunidade para que Jesus fosse morto na Páscoa foi a traição de Judas. E é por esta razão que é contado neste contexto a história de Jesus em Betânia, 10 dias antes da Páscoa. Então, Mateus não escreve os eventos de forma cronológica, mas ele coloca os assuntos para fortalecer o tema. A história de Jesus na casa de um homem chamado Simão o leproso, provavelmente uma pessoa que havia sido curada por Jesus, sendo homenageado também por Lázaro e suas irmãs Maria e Marta. Então Maria unge a cabeça e os pés de Jesus com precioso perfume, e Judas se revolta. E João comenta, ele se revoltou com aquele ato, com aquele dinheiro que foi desperdiçado segundo o seu parecer, porque ele era um homem usurado, cobiçoso, e ele era ladrão, porque como tesoureiro dos discípulos,
ele roubava aquilo que era lançado na bolsa. Foi este desejo de cobiça que levou Judas a tomar o passo de trair Jesus, o passo de vendê-lo por 30 moedas de prata. E é por isso que este texto aparece neste contexto da traição, da última ceia, da última Páscoa e, por fim, da cruz e morte do nosso Senhor. Mas vejam, Jesus sabia de todas estas coisas e nada ele faria para impedir a sucessão destes eventos, porque como Deus que ele é, o Filho de Deus, ele estava na eternidade com o Pai. Ele planejou todas estas coisas. Como João escreve em Apocalipse, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ao revelar estas coisas a nós e aos seus discípulos originais, ele quer que nós entendamos isto, que ele é Deus, que ele é soberano e que todos os eventos da sua vida aconteceram segundo o seu plano. E no plano dele estava o seu desejo de demonstrar um amor tão grande por nós, que ele se entregaria nas mãos de homens maus para ser morto pelo meu e pelo seu pecado. Ele fez isto, ele planejou isto, e ele andou em cada um destes passos que, pela sua soberania, decretou. Sendo assim, meus irmãos, este texto que fala da indicação de Judas como traidor, não nos deve chamar a atenção para o traidor, para Judas, mas para aquele que o indica, para Jesus. Ele é o assunto principal da Bíblia, e principalmente do Evangelho. Aqui Jesus se revela como Senhor soberano, o Senhor soberano em todas as coisas, soberano para redimir, soberano para salvar, soberano para se entregar pelo seu povo. Jesus é o Senhor e Deus soberano que se entregou por nós. É isto que ele quer que os seus discípulos entendam. Mas vejamos, meus irmãos, esta soberania de Cristo como Deus, aqui claramente demonstrada no texto. Em primeiro lugar, nos versículos iniciais, nos versículos 20 em diante. Aqui nós vemos que os discípulos, eles precisam deste Senhor soberano para examinar o coração deles. Os discípulos são frágeis e somente pelo poder deste Senhor soberano eles podem permanecer na fé. Antes de falarmos a respeito deste tema que nós podemos extrair dos primeiros 2 versículos, nós precisamos harmonizar os evangelhos. Se você tem uma Bíblia tal como a minha, que ao iniciar uma sessão, ela tem as referências de onde este mesmo relato aparece nos outros evangelhos, você pode observar que este relato aparece nos 4 evangelhos. Aqui em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 13. Mas há detalhes diferentes em cada um destes evangelhos. E um detalhe que nos chama a atenção é que em Mateus e Marcos, nós temos a impressão de que Jesus indica Judas, Judas sai e depois ele celebra a ceia. Não é essa a impressão que nós temos? Veja, a partir do verso 26, Jesus institui a ceia. Mas não é isto que está escrito. Porque esta palavra que aparece no verso 26, enquanto, ela não dá ideia de sucessão, mas ideia de eventos que aconteceram em uma mesma ocasião. Quem nos mostra a real sucessão dos eventos que estão relacionados à ceia do Senhor é Lucas. E Lucas nos mostra que, primeiramente, Jesus celebrou a Páscoa, deu a ceia, e após a ceia, ele indicou o traidor. Meus irmãos, não é uma informação importante? Saber que Judas tomou a ceia, a primeira ceia, das mãos de Jesus, antes de ser indicado como traidor? Exatamente o que nós vamos observar em Lucas 22. Os irmãos podem conferir a partir do versículo 21. Primeiramente, Jesus celebra a ceia nos versículos anteriores e, em seguida, ele indica o traidor. Ali em Lucas nós temos a sequência cronológica, enquanto Mateus e Marcos se preocupam apenas em relatar eventos que aconteceram em uma mesma circunstância, sem se preocupar qual foi primeiro, qual foi depois. É como se Mateus nos contasse a história assim. Alguém perguntasse: Mateus, o que aconteceu naquela última Páscoa que o Senhor Jesus
celebrou com seus discípulos. E Mateus então dissesse: olha, naquela noite aconteceu isso e também isso. Ele não fala o que vem primeiro, vem depois. Naquela noite, Jesus indicou o traidor e também ceou conosco. E alguém então pergunta para Lucas: Lucas, das informações que você colheu de todos os apóstolos com quem você esteve, incluindo Mateus, como foi a sucessão? O que aconteceu naquela última Páscoa? E Lucas então conta: olha, o Senhor Jesus celebrou a ceia, e depois de celebrar a ceia, ele indicou que Judas seria o traidor. João nos dá ainda alguns outros detalhes, porque João não fala da instituição da ceia, mas ele diz dos discursos que o Senhor proferiu naquela última ceia. João fala de vários discursos. Do capítulo 13 a 17 de João, nós temos os discursos que Jesus proferiu naquele cenáculo, onde a última Páscoa foi comida e onde a primeira ceia foi celebrada. E é interessante notar, meus irmãos, que naquela ocasião, quando os discípulos chegaram, a primeira coisa que Jesus fez, incluindo com Judas, foi lavar o pé deles. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus deu a santa ceia para Judas. E Judas, mesmo assim, o traiu. Que situação terrível, meus irmãos. Este é o contexto para entendermos que todas estas coisas estão debaixo do governo soberano de nosso Senhor. Ele sabia da sua morte de cruz, ele conhecia perfeitamente o propósito de Deus para a sua morte, ele conhecia cada detalhe, cada circunstância que envolvia o seu caminho doloroso até aquela cruz, porque ele mesmo, junto com seu Pai, havia planejado todas aquelas coisas. Veja que chegada a tarde, os judeus, como falei na semana passada, eles não contam o dia de meia-noite de um dia à meia-noite do outro, porque eles não tinham relógios que podiam contar as horas sem o sol. Então eles contam o dia das 18 horas finaliza um dia e começa o outro, e 18 horas do próximo dia encerra aquele dia. Então o dia 14 do mês de Nissan, que é o primeiro mês, era o dia do preparativo para a Páscoa, e às 18 horas, no fim da tarde, começo da noite, começava o dia da Páscoa, e naquela noite celebrava-se a refeição da Páscoa. Este é o contexto que encontramos aqui no verso 20. E o que acontecia naquela Páscoa? O cordeiro que havia sido morto no templo tinha sido preparado, assado. Aquele cordeiro então era partido pelo chefe de família, e Jesus aqui se coloca como chefe desta nova família que é a igreja. Sua família não é mais sua mãe e seus irmãos, mas são seus discípulos. Ele parte o cordeiro, pega o pão sem fermento, o pão asmo, passa ervas amargas, coloca ali como uma espécie de sanduíche o cordeiro, coloca aquelas ervas, havia também uma espécie de purê feito de figos e frutas, aquele purê era colocado ali, e eles iam pegando aquilo nas tigelas, uma tigela conjunta. Quem já viu pessoas do Oriente se alimentando, eles comem com as mãos, e colocam isso nos pães, e eles comiam, e 4 cálices de vinho, que vamos falar deles na próxima semana, eram servidos, e eles tomavam aqueles cálices. Era uma refeição comunitária, eles comiam de uma mesma vasilha, eles bebiam dos mesmos cálices, eles compartilhavam aquela refeição. A refeição no Antigo Oriente significava comunhão, significava que aqueles que se assentavam ao redor daquela mesa eram irmãos, era uma família. Aqui no caso não uma família da carne, mas uma família espiritual, uma família fundamentada na fé em Jesus. E naquele contexto de grande alegria, de grande comunhão, de uma festa de amor, percebam, meus irmãos, a situação mais agradável, mais gostosa, de que uma família reunida à mesa, comendo em paz, se alegrando. Naquela situação, Jesus traz um assunto desagradável. Ele diz no verso 21, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E todas as vezes que Jesus usa esta expressão, em verdade, que na língua original é a palavra amém, e não a palavra verdade no grego, mas é a palavra hebraica e aramaica amém. Ele quer chamar a atenção para que o que ele está dizendo é importante e solene. Ele está dizendo assim para os seus discípulos: se atentem, o que eu vou dizer vem da parte de Deus como uma profecia. Eu serei traído e serei traído por um dos discípulos.
por um dos meus apóstolos. No versículo 23 ele informa, é um dos que come comigo, conforme está em Marcos 14, 18, um dos que mete comigo a mão no prato, conforme está aqui no verso 23, é aquele a quem eu der o pedaço de pão em sua boca, conforme está em João 13, 26. O ponto aqui, meus irmãos, não era identificar para os demais o traidor, porque todos aqueles que estavam ali colocaram a mão no mesmo prato que Jesus. Todos aqueles que estavam ali foram servidos em sua boca pelo Senhor, tamanho o amor que ele demonstrava pelos seus discípulos. Mas a ideia que Jesus quis dar a entender era que qualquer um deles, por mais amigo e íntimo que fosse, tem um coração pecador e falho e poderia ser o traidor. E veja que esta é a reação deles ao ouvirem a palavra de Jesus. Todos eles se preocupam consigo mesmos. Jesus quis mostrar que um deles seria usado pelo inimigo, seria tomado por Satanás e pela sua própria cobiça para traí-lo, e isto não era algo que fugia dos seus planos, pelo contrário, isto é o cumprimento das Escrituras, porque conforme nós já lemos em nossa liturgia, no Salmo 41, verso 9, que fala de Davi e das traições que ele sofreu, mas em Davi aponta para Cristo, que seria traído por um amigo. O salmista diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Veja, séculos antes, Davi, como profeta, profetizou que Judas trairia o Senhor. Mas aqui, meus irmãos, nós encontramos, para nossos olhos humanos, uma aparente contradição, porque o texto do Salmo diz que Judas era amigo íntimo de Jesus, em quem ele confiava. No entanto, nós sabemos, se ele é Deus, como ele confiaria naquele que ele já sabia que o trairia? Porque se você ler João, capítulo 6, versículos 70 e 71, Jesus, mais de um ano antes de ser traído, ele disse assim para os discípulos, porventura não vos chamei eu em número de 12, mas um de vós é diabo. E o versículo 71 de João 6 diz, Jesus se referia a Judas Iscariotes, que o haveria de trair. Jesus é Deus. Ele tinha plena consciência desde o início, desde que ele chamou Judas, que Judas o trairia? Sim. Mas ele o tratou em toda a sua vida e ministério como um amigo, o amando, o considerando também. Sua mente entende estas coisas? Eu tenho certeza que não. Porque quem pode entender os pensamentos de Deus? Quem pode alcançar os mistérios da mente daquele que tudo conhece, que tudo sonda? Nossa mente natural é incapaz de conciliar estas verdades. O que deve o homem fazer diante delas é se dobrar. O intelecto humano deve se prostrar diante da mente superior de Deus, infinita, insondável. Jesus confiou a Judas. O texto dos Salmos diz que ele o considerou amigo, e não foi assim que Jesus o recebeu, quando ele entregou o Senhor com um beijo. Jesus não disse, amigo, com um beijo trai o Filho do Homem? Mas o mesmo Jesus que disse amigo, um tempo anterior, disse, um de vós é diabo. Percebam, meus irmãos, que nossa mente não pode alcançar os pensamentos de Deus. Deus determinou todas as coisas? Sim. Deus conhece o caminho de cada um de nós? Sim. Deus sabe aqueles a quem Ele vai salvar e aqueles que Ele vai condenar? Sabe. Mas minha mente concebe estas coisas? Minha mente pode alcançar estas coisas? Minha mente pode subir aos céus, abrir o livro da vida e conhecer os segredos do decreto de Deus? De maneira nenhuma, porque as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Jesus é o Deus soberano. Por isso, os seus discípulos, então, eles são tomados de grande tristeza. Vejam aí no versículo 22. Percebam que esta expressão aqui, traduzida por muitíssimo contristados, ela ainda é fraca diante do original.
A ideia, meus irmãos, que eles foram tomados de uma angústia, a palavra aqui traduzida por contristados, a palavra grega, lipomenoi, significa uma angústia profunda, e não bastasse que fosse uma angústia profunda, algo talvez semelhante a alguém, uma crise terrível de depressão sente. Isto era muitíssimo, e aí ele usa um advérbio de intensidade, esfodra, que significa algo muito grande, grandioso, uma tristeza que os atingiu no mais profundo de sua alma. Louvado seja Deus por isso. Porque, meus irmãos, o simples fato deles ouvirem que um deles possivelmente seria o traidor, eles não se preocuparam em se acusar. Ah, deve ser Judas. Não, deve ser Pedro. Pedro toda hora dá um vacilo, toda hora ele fala demais. Não, deve ser Tomé. Tomé não acredita em nada. Não, não deve ser Tomé, não. Deve ser André. Olha como ele é tímido, não aparece na história. Deve ser Filipe. Filipe nem está pedindo para Jesus mostrar o Pai. Olha que homem mais sem fé. Eles não se acusaram, mas aquela profunda tristeza foi uma obra do Espírito Santo no coração deles. É o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7,10, chama de tristeza segundo Deus. É a tristeza do Espírito Santo agindo no coração deles para produzir profundo arrependimento, quebrantamento. Então eles se humilham diante do Senhor. Senhor, porventura sou eu. E o texto nos dá a ideia de que um por um daqueles 11 homens que eram crentes, eles se entristeceram, ou melhor, foram entristecidos pelo Espírito, e eles confessaram que Jesus era o seu Senhor, e suplicaram a sua misericórdia. Senhor, porventura sou eu? A confrontação de Jesus não produziu distanciamento, pelo contrário, a confrontação de Jesus os aproxima ainda mais de Jesus. Irmãos, quando alguém ouve a palavra de Deus e se afasta, é porque o Espírito Santo não está produzindo frutos no coração daquela pessoa. O apóstolo Pedro teve essa experiência quando Jesus, depois de ter pregado o significado de sua obra, em João no capítulo 6, viu que muitos dos seus discípulos se afastaram, se escandalizaram dele, e Jesus então disse aos seus apóstolos que permaneceram: e vós não quereis também ir? Pedro sentiu esta experiência do Espírito Santo que faz o coração se agarrar a Cristo, e ele disse então: Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Este mesmo sentimento que os tomou aqui na última ceia. Senhor, nós estamos tristes, Senhor. Esta pergunta que eles fazem a Cristo é movida por esta tristeza espiritual. Vejam, meus irmãos, que é uma bela característica dos discípulos, que eles não suspeitam um dos outros. Spurgeon fala a respeito deste episódio uma frase muito preciosa. Spurgeon diz o seguinte: suspeitar de si mesmo é o parente próximo da humildade. Um verdadeiro crente, antes de suspeitar do outro, suspeita de si. Ah, é Judas? Não, sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Porque, meus irmãos, se nós conhecermos verdadeiramente o nosso coração, nós saberemos que só não somos um Judas pela graça. É pela graça. Nosso coração, como diz o profeta Jeremias, em Jeremias 17:10, é enganoso o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração é corrupto. Às vezes nós nos assustamos com os pensamentos que vêm à nossa mente. Hoje a psicologia fala assim: isso é pensamento intrusivo. Não, isso não é pensamento intrusivo, isso é o seu coração caído, pecaminoso. Isso é você, é a sua natureza em Adão, é o seu velho homem. Não, eu sou uma pessoa boa. Não há em nós bem nenhum, a não ser o bem que Deus nos dá pela sua graça. É por isso que eles se abatem, eles se entristecem, mas essa tristeza, segundo Deus, ela é diferente da tristeza do mundo, porque ela não gera morte, ela conduz ao arrependimento e vivifica a alma. Eles foram a Cristo e foram restaurados. Mas continuemos agora para os versículos 23 e 24, que são os mais difíceis, porque aqui o Senhor mostra sua soberania em conhecer o seu caminho, que é um caminho de salvação e de condenação. As pessoas veem em Jesus apenas um Salvador,
mas se esquecem que aquele que morreu para salvar os pecadores de seus pecados foi entronizado à destra do Pai, e ele há de vir para quê? Para julgar os vivos e os mortos. O mesmo Jesus que veio uma primeira vez para salvar, haverá de vir assentado no trono de sua glória para julgar, para proferir a salvação e também a sentença de condenação. E aqui ele demonstra a sua soberania, antecipando o dia do juízo sobre Judas. Não há palavra melhor do que esta interjeição. Ai! E é isso que ele fala sobre Judas. Judas recebe antecipadamente o juízo final. Jesus é o soberano, salvador e juiz. Primeiro, meus irmãos, vejamos algumas características profundas da verdade do Evangelho que são expressas aqui a partir do verso 23, quando Jesus responde: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Em primeiro lugar, Jesus nos revela verdades a respeito de quem Ele é. Ele é o Filho do Homem. Este é um título que aparece na profecia de Daniel, no capítulo 7, versículo 14, que aponta para o Cristo, como o Cristo exaltado, glorificado, o Filho do Homem que recebeu do Pai o poder, o governo, a majestade sobre todas as nações. Mas ele também se identifica como o Filho do Homem, do qual a Escritura diz que seria entregue para sofrer. Portanto, ele se revela como o Filho do Homem, que também é o servo sofredor, conforme profetizou a Escritura, principalmente em Isaías 53. O meu servo, diz o Senhor, aquele que será humilhado, aquele que será oprimido, aquele que será morto em favor de muitos. Antes de ser exaltado, ele haverá de experimentar o sofrimento pelo seu povo. Em segundo lugar, Jesus revela também, amados irmãos, que nada do que ele faz está fora da vontade dele e do Pai. Aqui, em Mateus, é registrado que sua traição e seu sofrimento viriam sobre ele para cumprir o que diz a Escritura. Veja o que está escrito no verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas se nós lermos o texto paralelo em Lucas, Lucas escreve que o Filho do Homem vai segundo aquilo que foi determinado, em Lucas 22. E aqui nós encontramos uma importante verdade bíblica. Aquilo que foi escrito e que Deus diz na profecia que vai cumprir, se cumpre não porque Deus vai prever o futuro, mas porque Deus determinou o futuro. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Lucas declara: o Filho do Homem vai segundo aquilo que foi determinado. E porque Deus determinou, Deus revelou na Escritura. E porque está revelado, assim vai acontecer. Em primeiro lugar, a determinação do decreto de Deus. Em segundo lugar, a revelação deste decreto na Escritura. E por fim, a realização do decreto conforme as Escrituras. Mas o que é mais importante, em terceiro lugar, a verdade mais sublime que nos é apresentada nesse verso 24. Não obstante tudo isso, não obstante Cristo ser entregue segundo as Escrituras, segundo a determinação de Deus, o seu Pai, segundo o plano eterno, o pecador é indesculpável. Ai daquele. Ai daquele. Jesus se dirige a Judas de maneira tácita, de maneira indireta, e profere este oráculo de maldição. Ai de você, Judas, era melhor que você não tivesse nascido. Mas veja, Judas não apenas nasceu, Deus fez com que ele nascesse, crescesse, fosse criado e existisse para aquele propósito, ser o traidor. E mesmo assim, Judas é indesculpável,
Porque Judas não fez em obediência ao decreto de Deus nada daquelas coisas. Ele seguiu o seu próprio coração, corrupto, avarento e cheio de cobiça. Ele entregou o seu mestre com um beijo e foi justamente condenado. Meus irmãos, este é um mistério das Escrituras. Em Provérbios 16:4, as Escrituras nos dizem: o Senhor faz todas as coisas para um determinado fim, para um determinado propósito, até o homem mau, o homem perverso, para o dia do juízo, para o dia da calamidade. Deus é aquele que cria vasos de honra e vasos de ira. Sproul comenta acerca deste verso o seguinte: na interseção entre a vontade divina e a vontade humana de Judas, duas forças agiram de modo totalmente intencional. Judas fez o que queria fazer. Ele fez aquilo que suas intenções malignas o levaram a fazer. Deus, entretanto, sobrepujou e cumpriu seus planos. São verdades da Bíblia que a sua mente não pode alcançar. Às vezes os arminianos nos acusam: o calvinismo não é lógico. Meu irmão, se o calvinismo fosse lógico, ele era uma heresia, não era a Bíblia. Porque toda teologia que a sua mente consegue explicar é uma falsa teologia, porque a verdadeira teologia é Deus sendo revelado em mistério. E quem conheceu a mente do Senhor? Quem sondou os seus pensamentos? Quem pode saber o que Deus planejou? Ele determina todas as coisas, e nós somos responsáveis pelos nossos atos, e a minha mente não pode entender estas coisas, porque se eu as entendesse, a minha mente seria do tamanho da mente de Deus. Meus irmãos, ser reformado não é querer ser lógico, é querer ser bíblico. É falar as verdades bíblicas como elas nos são apresentadas. Jesus está dizendo: o Filho do Homem será traído, porque isto foi determinado e isto foi registrado na revelação. Mas ai daquele que o trair, porque ele haverá de trair pela sua própria intenção má para ser condenado. Seria melhor não ter nascido, mas Deus quis que ele nascesse, quis que ele traísse e quis condená-lo. Esta verdade te faz blasfemar ou te faz prostrar? O apóstolo Paulo, quando meditou nestas verdades em Romanos, do capítulo 9 a 11, pensando que a eleição de Deus, que fez os seus amados patrícios judeus serem endurecidos para que matassem o Senhor da glória, a fim de que o evangelho chegasse aos gentios, quando ele contemplou estas verdades, que atingiam sua própria vida, sua própria família, sua própria carne, ele se ajoelhou e adorou. Ele disse: porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém. O arminiano canta esse corinho, mas o arminiano não canta pelo motivo que ele foi escrito, que é o decreto de Deus, de fazer vasos de ira para a condenação, e fazer vasos de glória para a salvação. Foi por isso que o Espírito Santo iluminou e inspirou Paulo para escrever este cântico. Quando você ouve falar destas verdades, desta grande soberania de Deus, o seu coração se estremece, muitíssimo contristado, e fala: Senhor, será que o Senhor me destinou para a ira? Ou o seu coração fica impávido, frio, e diz: eu não posso aceitar um Deus assim, esse tipo de Deus não é um Deus de amor, esse tipo de Deus eu não quero para mim. Talvez tenham sido estes os pensamentos de Judas. Meus irmãos, mas foi assim que o Filho de Deus se revelou. E nós chegamos então no verso 25, à reação de Judas, que só é registrada aqui neste Evangelho de Mateus, que mostra que os hipócritas, perdoe-me a má dicção, os hipócritas dissimulam piedade, mas não têm Jesus como Senhor soberano. Eles não aceitam a soberania de Cristo. Veja que Judas não perguntou para Jesus de início: Senhor, porventura sou eu? Mas após a declaração de Jesus, ele pergunta. O texto nos indica que Judas foi constrangido pelo fato dos 11 apóstolos perguntarem a Jesus se seriam eles, e constrangido pela declaração de Jesus, que disse: ai daquele pelo qual o Filho do Homem será entregue. Mas ele não foi movido pelo Espírito Santo. Judas não ficou muitíssimo contristado. O Espírito Santo não imprimiu no coração dele temor e reverência. Porque
Porque, meus irmãos, não havia no coração daquele homem verdadeira regeneração, que produz fé e arrependimento. O coração de Judas, embora ele tivesse aparência de discípulo, falasse como discípulo, fizesse milagres como um discípulo, andasse com os discípulos, o coração dele permanecia morto, gelado, duro. Ele foi apenas, de certa maneira, constrangido. Então, constrangido com a intenção de se ocultar, porque o hipócrita, ele não preocupa se ele está sentindo no coração, ele preocupa como as pessoas estão vendo ele. Meu irmão, não preocupa com o que as pessoas pensam de você, preocupa com o que Deus pensa de você, porque quem vai te julgar no último dia é Deus. Você vai comparecer diante do tribunal de Deus, não é do tribunal da opinião pública. Mas Judas não se preocupou com o Filho de Deus que estava diante dele, ele preocupou: se eu não perguntar, todo mundo vai desconfiar de mim, talvez eles até vão me seguir, vão ver se eu estou indo na casa do sacerdote, vão me impedir. Então ele faz a pergunta: acaso sou eu? Mas você observou o detalhe? Você observou que ele não chama Jesus de Senhor? Acaso sou eu, mestre? É uma coisa impressionante nas entrevistas do Conselho para Pública Profissão de Fé. Quem é Jesus para você? Ele é meu Salvador, Ele é tudo para mim, Ele é o meu mestre. Mas raramente nós ouvimos assim, de bate-pronto: Ele é o meu Senhor. Que tristeza para a igreja de nossos dias, porque Jesus não é nada mais para você se Ele não for o seu Senhor. Você não pode considerá-lo o seu Salvador se Ele não for o seu Senhor. Você não pode considerá-lo o seu mestre se Ele não for o seu Senhor. Você não pode se considerar um salvo e um discípulo se Ele não for o seu Senhor, porque a Bíblia diz que se nós invocarmos o Senhor, nós seremos salvos. Judas deixa na sua hipocrisia transparecer o que ia no seu coração. Ele imita ser um discípulo, mas ele falha, porque os seus lábios o traem. Ele não reconhecia que Jesus era o seu Senhor. Ele via em Jesus um homem sábio, ele via em Jesus um grande mestre, ele via em Jesus um homem poderoso em palavras e atos, tal como via a multidão, mas ele não era o Senhor da vida de Judas, e por isso ele o traiu. Ele não estava disposto a negar a si mesmo. Ele não estava pronto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O eu de Judas estava entronizado no seu coração e não Jesus. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito Santo em seu coração, ele diz: Senhor Jesus. 1 Coríntios 11:13. É por isso também que as Escrituras nos falam, em Romanos 10:13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não é do Salvador, é do Senhor, será salvo. Porque Jesus, para nos salvar, Ele faz uma transação. Ele dá a vida dele por nós, mas ao fazer isso, Ele compra a nossa vida. Nós não somos mais de nós mesmos, se nós somos de Jesus. Nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Mas vejam a resposta de Jesus aqui. É a mesma resposta que Ele dará ao sumo sacerdote nesse capítulo 26, no verso 64, quando o sacerdote pergunta: você é o Cristo? E ele diz: tu disseste, tu dizes. Esta resposta é uma afirmação, mas ao mesmo tempo ela transfere a responsabilidade de volta ao inquiridor. É como se Jesus dissesse a Judas: você sabe, Judas, quem você é. Você não precisa me perguntar, Judas. Se você fosse um crente com crise em seu coração, eu te responderia e te fortaleceria, mas você sabe a quem você pertence, você sabe a quem você adora, você sabe quem é seu Senhor, Judas. Tu o disseste. Finalizando, amados irmãos, e aplicando mais rápido este texto, primeira aplicação: nós nunca somos totalmente confirmados no Evangelho até que reconheçamos que Cristo, Ele não foi alguém que esteve à mercê dos fatos, das circunstâncias, mas Ele é o soberano Deus, que veio ao mundo na plenitude dos tempos
e que de maneira consciente, de maneira totalmente desprovida, ele se entregou, abriu mão de sua glória e se deu ao ponto de obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. Jesus, ao revelar estas verdades aos seus discípulos, quer produzir em nosso coração esse tipo de segurança. Em segundo lugar, meus irmãos, o Espírito Santo nos confirma em Cristo pelo arrependimento e autoexame da nossa fé. Todas as vezes que nós estivermos diante desta mesa, diante da pregação do Evangelho, nós temos que fazer esta pergunta, porque o Evangelho vai mostrar quão miserável nós somos. Nós temos que fazer esta pergunta: Senhor, porventura eu vou permanecer firme? Porventura eu não vou te trair? Porventura eu não vou apostatar? Porventura eu não vou abandonar a graça que me foi oferecida? Porque na medida em que renunciamos a nós mesmos e nos derramamos aos pés de Jesus, Ele nos acolhe, Ele nos recebe, Ele nos concede maior graça, porque Ele dá graça aos humildes. Em terceiro lugar, este texto também nos revela este mistério: de um lado a soberania de Deus, de outro lado a responsabilidade humana, que são verdades bíblicas, mas, irmãos, aprenda isso, verdades irreconciliáveis pela fraca razão humana. Nós sabemos que Deus planejou, determinou e controla todas as coisas, mas sabemos que cada um de nós é responsável pelos seus passos, pelos seus atos e pela sua vida. O crente, diante destas verdades, ele louva a Deus, porque seus pensamentos são insondáveis, mas o arrogante despreza a Deus e disse: isto não é o Evangelho, isto não se encaixa na minha lógica. E por fim, meus irmãos, que terrível é saber que há réprobos em nosso meio. Há na igreja pessoas que participam dos dons da graça, que andam com Jesus, que comem da mesa e da ceia, mas que no final haverão de se perder. E por quê? Porque ainda não tem Jesus como seu Senhor. Querido irmão, querida irmã, não basta ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja não te tornará alguém salvo. É necessário que você seja um servo fiel de Jesus. É necessário que você entregue sua vida a Ele e diga: Tu és o meu Senhor. Eu não tenho capacidade de me manter de pé, mas Tu és o meu Senhor. O meu coração está triste, porque eu não vejo em mim forças para perseverar, mas Tu és o meu Senhor. Se esta é a convicção do seu coração, se alegre, porque você é um filho de Deus. Mas se você ainda guarda no seu coração um trono para o seu eu, para as suas vontades, para os seus prazeres, pecador, hoje é dia de salvação. Entregue-se a Cristo e diga: Tu és o meu Senhor. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar, encerrando então o nosso culto.